Dito isso, amado, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num salmo bastante conhecido. E hoje trouxeram aqui óleo, cajado, Bíblia, e eu não sei se o tempo vai deixar eu pregar tudo o que eu desejo hoje. Mas se eu não acabar hoje, eu acabo no domingo que vem. E ainda que você possa dizer, mas o Salmo 23 são só 5 versículos, 6, mas eu quero trazer cada detalhe do contexto, da época, da cultura. A primeira coisa é que quando nós vamos abrir o Salmo 23, o 22, ele vai falar sobre a morte de Cristo Jesus e ressurreição. O 23 vai falar sobre o seu bom pastor. No Salmo 24 já fala da ressurreição e da volta de Jesus Cristo. E esses versículos a gente vai ver, esses salmos, a gente vai encontrá-los sendo de certa maneira ditos, relatados em algumas outras passagens. Um exemplo, o Salmo 22 a gente encontra em João 10, 11, Jesus falando, eu sou o bom pastor. Quando a gente vai para Hebreus 13, 20, vai estar falando do bom pastor que ele ressuscitou dos mortos. Então está falando do Salmo 22. Quando a gente vai para 1 Pedro 5 e 4, vai estar falando sobre a volta do Supremo Pastor. E já está falando agora do Salmo 24. A Bíblia ela tem várias passagens, e algumas aqui a gente já até leu, onde vai fazer com que a condução do povo de Deus ela seja comparada. É feita uma analogia com o trabalho pastoral, com o trabalho de um pastor. Aqui foi lido, Jeremias 3, 15, quando vai dizer que o Senhor dará pastor segundo o coração dele. Interessante que Jeremias ele é contemporâneo a Ezequiel. Jeremias ele profetizou em Jerusalém desde antes da sua tomada por Babilônia até o momento que ela é tomada. Depois ele continua um tempo profetizando. Enquanto ele profetiza ali, está Ezequiel já na Babilônia, e Ezequiel 34, ele já faz outra menção sobre os pastores. Ele vai reclamar sobre os pastores que apacentam a si mesmo, pastores que não estão nem aí, que querem só tirar a lã das ovelhas, que não têm preocupação com a ovelha. Então a gente vai ver que são profetas que profetizam na mesma época, mas Deus usa em Jerusalém, que está sendo destruída por Babilônia, para dizer, eu vou levantar pastores segundo o meu coração. Mas para aqueles que estão lá na Babilônia, que muitos deles se corromperam, ele vai dizer sobre esses pastores que são preocupados somente em se dar bem, perdoa a expressão, através das ovelhas que a ele foi confiado. E nós sabemos que não tem sido muito diferente hoje. Deus tem levantado ainda pastores segundo o coração dele. Mas nós também sabemos que existem muitos pastores que só querem tirar a lã das ovelhas, só querem se dar bem em custa das ovelhas. Mas eu quero estar falando sobre o bom pastor. O Salmo 23, ele fala isso, mas antes de pregar, eu quero chamar aqui a minha esposa, a minha filha, o meu filho, eles vão estar cantando uma canção. E quero crer que vocês já conheçam essa canção, mas essa canção ela tem uma tradução mais fiel sobre o Salmo 23. E aí elas vão cantar e depois eu vou estar pregando, eu vou tentar pregar em 25 minutos a 30 minutos e na semana que vem eu termino. Amém, amado? Vocês estão aqui? Mas deu para entender já um pouquinho do que eu falei? Amém? A paz do Senhor, amém? Se os irmãos conhecerem essa música, peço que cantem conosco. Pastor
pastor, mestre, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso mestre, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. O Salmo 23, que se encontra no primeiro grupo da divisão dos salmos. Os salmos, quando eles foram reunidos, eles foram divididos em 5 partes. A primeira parte, onde consta o Salmo 23, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 42. Muitos estudiosos defendem que essa divisão em 5 partes foi para poder, digamos, ter uma concordância com o Pentateuco, né, que também são 5. E o Salmo 23, ele é dentro daquilo que a gente entende como poesia, porque o Salmo 23 é uma poesia, é a poesia mais lida em todo o mundo. Não existe nenhuma outra poesia tão lida como o Salmo 23. E esse salmo ele é interessante, que você entra na casa de uma pessoa, muitas das vezes a Bíblia está aberta onde? No Salmo 23. Você vai num lugar que às vezes é um lugar de luto ou então de tristeza. As pessoas pegam e leem o Salmo 23. Você vai num lugar de muita alegria, de festa. As pessoas acabam, talvez, às vezes, lendo o quê? O Salmo 23. Talvez, por essas coisas, ele seja o salmo mais lido, a poesia mais lida. Todavia, nem sempre a gente tem a dimensão do que de fato esse salmo ele quer dizer. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu sei que vocês usam uma outra versão, que o pastor Elfani falou, mas na versão que eu uso, que é a NVI, ela traz essa correção, onde está escrito: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E essa música que nós cantamos, ela já está na tradução correta. Porque é uma diferença quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, do que quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na nossa cabeça normalmente vai dizer, eu não vou passar por nenhuma privação, tudo que eu pedir eu vou conquistar, porque Ele é meu pastor, então nada me faltará. Só que na vida, a gente sabe que não é assim. Há um montão de coisas que você, cada um aqui, deseja ter nesse momento, mas está faltando. A minha sogra, né, vai operar agora dia 11, aqui no hospital evangélico, e a gente gostaria de dizer que não falta saúde nela, ela não vai precisar passar pela cirurgia. Mas nós sabemos que o mundo, ele não é esse.
E no original, no hebraico, o sentido é esse: o Senhor é o meu pastor, por isso, de nada eu tenho falta. O grande problema em nós, em muitos de nós, é nós não sabermos de fato quem é o nosso pastor. Talvez, se a gente for aqui dividir em perguntas, quem é Jesus para você? Nós vamos ter muitas opiniões e que talvez todas elas tenham a ver com quem é Cristo. Vou dar um exemplo. Nós temos canções que dizemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Amém? E Ele é Todo-Poderoso. Mas nós podemos ir a algumas igrejas que a ênfase seja isso, nesse Deus Todo-Poderoso. Tem outros que vão dizer que o Senhor é esse que é o que cura todas as feridas, que sara de todas as enfermidades. E o Senhor tem poder para sarar, amém, amados? Para curar. Mas Ele não é só o que cura. Ele não é só o Todo-Poderoso. Ele não é só o que prospera. Ele é tudo isso. Mas Ele também é o Deus que é justiça. Ele é o Deus que é fiel. E fiel para com a sua própria palavra. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. A gente tem vivido tempo que a gente olha para Jesus e escolhe o Jesus que a gente quer crer. E dentro disso, falando como o salmista Davi, que era pastor de ovelha quando ele é chamado, nós sabemos que Davi ele está escrevendo como quem tem experiência com as ovelhas e como a quem agora serve ao Deus Todo-Poderoso, porque foi ungido rei. E esse rei que foi ungido, ele era o rei de conquista. Todavia, nós sabemos que Davi foi traído pelo seu próprio filho, que tomou dele o seu trono, o seu reinado. Nós vamos saber que a vida familiar de Davi era uma loucura. Nós vamos saber os números de problemas que Davi teve na sua caminhada. E sabendo tanto das conquistas, como sabendo também das dificuldades e momentos que ele até teve derrotas, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Porque se a gente entender quem é o nosso pastor, a gente vai entender que a gente tem tudo. Há um versículo, e o pessoal de Kennedy está acostumado a me ver falar dele. Você lê Efésios 1:3, e ele vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Outra tradução vai dizer espirituais. Não está dizendo que nós seremos abençoados. Está dizendo que nós já fomos. Fomos quando na cruz ele gritou, teletestai. E ao terceiro dia ele ressuscitou e nos fez herdeiros dele e co-herdeiro em Cristo Jesus. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos um bom pastor que sabe onde o nosso calo aperta. Mas isso não quer dizer que ele não vai nos permitir ter calo. Consegue entender, amados? Porque quem já cuidou de ovelha, e na semana que vem eu vou tentar falar versículo por versículo, cuidar de ovelha é saber que, muitas das vezes, principalmente falando de Jerusalém, que é um lugar muito seco, Jerusalém tu consegue estar num deserto, e ao mesmo tempo, 4 quilômetros à frente, você vê o monte com neve. É uma coisa de louca. E quando chega o verão, o pessoal, os pastores, têm que pegar as ovelhas e passarem por lugares muito perigosos, porque a neve ela começa a derreter, e ele sabe que lá vai ter águas tranquilas e vai ter pastos verdejantes. E ele tem que conduzir as ovelhas por penhascos que a ovelha pode cair, por penhasco onde cobra, onde onças, que são característicos daquele lugar, pode atacar a ovelha, e Davi sabe disso tudo, mas ele está dizendo, e na frente ele vai dizer, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não está dizendo se eu andar, é quando eu andar, isso vai acontecer. Ele sabe que tem um bom pastor que cuida dele, ele sabe que tem um bom pastor que zela pela vida dele, o pastor que não quer perder nenhuma ovelha. Mas esse bom pastor, como foi me dado o cajado ali hoje,
Esse bom pastor que ele sabe que muitas das vezes ele vai encontrar no caminho essa ovelha que é mais serelepe, a ovelha que não quer ficar no lugar que tem que ficar, não quer andar, principalmente falando do penhasco, a ovelha ela tem que andar uma atrás da outra, e aí onde está escrito lá que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor, e está escrito em João 10, e repito, semana que vem eu vou especificar isso, vou esmiuçar isso, e às vezes tem uma ovelha não, que tem curiosidade, que quer ir para outro lugar, quer futucar outro lugar. Aqui não tem isso não, né? Mas falaram que lá em Marte tem uns cristãos, tem umas ovelhas assim, que o pastor está dando a direção, mas ela quer futucar, quer ter curiosidade de ir para outro lugar, quer mexer num espinheiro onde não é para mexer, quer entrar por umas matas que não é para entrar. E muitas das vezes, quando a ovelha, ela repetidamente ela faz isso, o pastor ele pega o cajado, não se espantem. Minha filha estava até ali rindo, né? Eu já preguei essa mensagem há muito tempo atrás. Vocês vão se acostumar um pouco comigo. Eu não escrevo nada para pregar, então não vai ter repetição. O tema vai ser o mesmo. Mas eu li um livro agora em janeiro para estar hoje pregando aqui para vocês. Acabei o livro todo em janeiro. E uma das coisas que o pastor faz quando a ovelha é assim arredia, ele quebra a pata da ovelha. E para muita gente vai dizer assim, poxa, é muita crueldade, é muita maldade. Não, sabe quem mais vai sofrer com a ovelha com a pata quebrada? É o próprio pastor. Porque ele vai ter que carregar a ovelha nas costas, até ela ficar boa. Mas para que ela não se perca, para que ela não seja picada por uma cobra, atacada por um animal furioso, ele quebra a pata dela. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor corrige e muitas das vezes castiga o filho a quem ele ama. Se o pai da terra sabe disciplinar os filhos, muito mais o Pai Celestial há de fazer isso. Mas muitas das vezes a gente não quer entender que esse pastor ele faz isso, que às vezes ele nos aperta, às vezes ele tira coisas da gente e a gente não entende o porquê, mas ele está tirando para que a gente não se perca e possa chegar mais perto dele. A gente vai ver muitas das vezes que, e eu sei que isso aqui é real, a maioria das orações nossas são respondidas como não. Alguém discorda de mim? O sim, quando vem, a gente fala, aleluia, Deus, né? E o não, a gente fala, Senhor, por quê? Por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não responde? Mas é o pastor que está cuidando da ovelha. Ele sabe o que é melhor para cada uma dessas ovelhas. Por isso que Davi, sendo experimentado em todas as coisas, ele diz que Deus, que o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Por favor, pense comigo. Nós sofremos mais pelas coisas que nos são essenciais ou pelas coisas que nós desejamos ter? Eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo que a maioria dos nossos sofrimentos, angústias, não são pelas coisas essenciais. Paulo chega a dizer, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, com isso, contentai-vos, ficai satisfeito. Filipenses 4,13, que todo mundo conhece. O que está escrito em Filipenses 4,13, gente? Tudo pode. O que está escrito no 11? Boa! Aleluia, vocês devem um bombom a ela, hein? Ele fala, eu sei passar em necessidade e ter em abundância. Sei viver em escassez e ter em fartura. Estou experimentado em todas e quaisquer circunstâncias. Posso todas as coisas no meu bom pastor. Porque se Ele é o meu bom pastor, de nada eu tenho falta. A gente não entendeu o que Jesus conquistou na cruz. A gente precisa entender de fato que muito mais do que qualquer aflição que eu e você possamos passar, se vivermos com o Senhor, Ele falou que tem preparado para nós uma nova Jerusalém celestial, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes,
onde todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Mais do que isso, enquanto vivermos aqui, Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que Ele é o Todo-Poderoso, e esse Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. Eu fico, e eu não sei como é a mentalidade de vocês, porque eu estou começando a conhecer, mas eu fico muito assim, preocupado, quando eu vejo cristãos preocupados com o nosso adversário. Porque quando você olha a Bíblia, no Novo Testamento, você não vê nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ninguém preocupado em lutar contra o nosso adversário. Pastor, o senhor está falando heresia? Não. Olha o que Tiago 4, 7 e 8 vai dizer. Sujeitavos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Teve luta? Não. Quando a gente vai ver Paulo em Antioquia, capítulo 16 de Atos, tem uma menina que ela tem um espírito de adivinhação. Olha o trabalho que Paulo tem. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor disse que já nos deu autoridade para repreendermos o nosso adversário. E a gente tem essa preocupação. Sabe qual tem que ser a minha e a sua preocupação? Saber quem é o nosso pastor e viver descansando nele. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades. Por quê? Quem cuida é o bom pastor. Por isso que Davi, que era homem de guerra, homem de luta todos os dias, e lutou em todos os sentidos, guerra mesmo contra um outro exército, guerra familiar, guerra com aqueles que estavam à mesa com ele, mas ainda assim ele declara: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, porque se eu tenho Deus, eu tenho um Cristo, eu tenho tudo. Amados, Isaías 40 vai dizer que o Senhor, Ele mede os céus com os palmos, que Ele chama as estrelas pelo nome, que Ele se debruça sobre o globo da terra. Esse é o meu e o teu Deus. Se esse é o meu e teu Deus, a quem nós temeremos? Por que a gente se angustia? Quando olhamos as angústias do Novo Testamento, você pode ver o sofrimento de Paulo é: Senhor, me dê autoridade para eu poder pregar a tua palavra, me dê as armas dos céus para eu poder sair por aí e fazer discípulo. Quando Pedro, ele é preso depois de ele está a capítulo 3 de Atos, a porta da igreja, e fazer com que o homem paraplégico seja curado, e depois no capítulo 4 ele vai ser preso, e ele é liberto. Ele ora junto com os discípulos, dizendo: Senhor, continue nos dar autoridade para prosseguirmos pregando a tua palavra. Alguém que tinha acabado de ser preso, porque eu tenho a convicção de que Pedro sabia quem era o pastor dele. Era aquele que foi buscá-lo depois dele ter negado, depois dele ter voltado para a vida anterior. Olha só como ovelha dá trabalho, né? Voltou para a vida anterior, e Jesus foi até lá e falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro então agora ele vai dizer: eu posso também passar por tudo, porque eu sei quem era o meu pastor, por isso de nada eu tenho falta. Ufa, tem amém, viu? Obrigado, irmão Zé Geraldo, né? A gente, quando lê esse salmo, tem que ler com a cabeça de quem sabe quem é Jesus Cristo. Por isso que, conhecendo a vida do dia a dia, da lida de cuidar de ovelha, Davi vai falar: se eu tenho um Senhor, eu de nada tenho falta. Eu quero pelo menos chegar ao segundo versículo, mas eu quero te fazer uma pergunta e pense: quem de capa a capa da Bíblia viveu nesta fé, teve um final triste? Isto é, foi abandonado pelo Senhor. Ninguém.
ainda que muitos tenham morrido de maneira triste, difícil. João Batista, os 11 apóstolos, tirando o João, todos os outros tiveram morte horrenda. Mas nós sabemos que vamos encontrá-lo junto com o Pastor Supremo naquele grande dia. Amém, amados? Porque essa vida aqui é poder caminhar sabendo o final da história. Onde está o final da história? Em Apocalipse, não é? Que virá o Senhor e destruirá o dragão, a serpente, o anticristo. E o Senhor reinará. E em 1 Coríntios 13 vai dizer que nós o conheceremos como dele, nós somos conhecidos. E Pedro vai dizer que esse mundo que conhecemos está preparado para o fogo, porque João viu descendo dos céus uma nova Jerusalém. Nós já sabemos o final. Eu não sei, quem aqui gostava de ler gibi, antigamente, quando era criança? Tinha, né, da Mônica, tio Patinhas, E às vezes você ia ler de um herói, de um Homem-Aranha, não sei se assim era com vocês. E você está lendo, e normalmente os filmes, os desenhos são assim, né? No começo o mocinho, o que acontece com o mocinho? Só apanha, é traído, é enganado. E você fica, não é possível, o meu herói só está apanhando. E aí não sei se você fazia assim, irmão José. E aí ia lá para o final, lia lá o final, ele venceu. Aí tu voltava para ler direitinho, porque já sabia que tinha vencido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está consumado, gritou o Senhor Jesus. Amém, amados? Nós já sabemos a vitória, já somos mais do que vencedores. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ainda vai aperfeiçoar essa obra até aquele grande dia. Mas isso não quer dizer que porque ele é o teu pastor, não vai ter uns animais querendo te devorar, não vai ter uns apriscos difíceis de passar, que não vão ter uns parasitas que tem a ver com óleo, que vão ficar na cabecinha da ovelha. Tudo isso faz parte da caminhada, até chegarmos no grande aprisco que o Senhor tem preparado para nós. E o segundo versículo, que pelo menos eu quero ler, terminar nele, diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em Jerusalém, como eu falei aqui, há essa loucura de clima e na maior parte ele é seco. E quando a gente lê ali verdes pastagens, na nossa cabeça logo vem assim um pasto bonitão, né? A gente estava morando lá em Presidente Kennedy, quando teve aquela seca, né? Aqueles meses que ficamos sem chuva no ano passado, a gente chegou a ver rios secando, né? Lagos secando, e a gente foi vendo os gados com dificuldade de encontrar pasto. Isso é o normal em Israel, em Jerusalém. Você encontra um punhado de pasto aqui, aí daqui a pouco o pastor ele tem que sair com essa ovelha e às vezes caminhar 3, 4 quilômetros para encontrar mais um punhado de pastos. E aí quando acaba ali ele tem que sair de novo 3, 4 quilômetros para achar outro punhado de pasto. E o interessante é que dentro dessa realidade, Davi ele está dizendo que me faz, depois eu venho para águas tranquilas, tá? Ele faz a gente comer em pastos verdejantes. Mas olha a loucura, se é escassez, se a gente tem que ir para um lado, para o outro, levado pelo pastor, como ele está falando que são pastos verdejantes? Porque na cultura deles, você tendo o que comer, você de fato tem que dar glória a Deus, é um milagre. Porque a gente está falando de um lugar seco e você encontra pastagens. Então, para o bom pastor que consegue levar a ovelha até aquele lugar, ele está falando que são pastos verdejantes. O interessante, como eu já falei antes, é que a gente tem muita dificuldade de a gente dar graças a Deus por tudo que a gente tem. E a gente tem uma facilidade muito grande
de sempre estar pedindo a Deus aquilo que a gente não tem. Eu lembro isso, eu talvez fique falando a minha vida toda, o tempo que a gente viveu do Covid. Eu não sei quem aqui viu a reportagem, foi no comecinho da Covid, um senhor de 70 e poucos anos esteve internado e ficou dias internado. Quando ele saiu, ele estava num hospital particular, veio a conta para ele pagar. E a conta, assim, era muito, muito alta. Ele falou, nossa. E a enfermeira virou para ele, a secretária, não lembro, e falou assim, mas por que o senhor não tem condições de pagar? Ele, não, graças a Deus eu tenho. Mas eu fico há 70 e poucos anos que eu estou respirando o oxigênio de graça. E eu nunca me dei conta disso e agora eu estou tendo que pagar essa fortuna. A gente tem uma dificuldade de compreender que Deus nos fez templo e habitação do Espírito Santo. É Deus habitando em nós. A gente foi chamado pelo Senhor, que tem o controle de todas as coisas nas mãos, para podermos pregar o Evangelho, como aqui foi dito, para pessoas que precisam encontrar a salvação que nós encontramos. E a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso. Obrigado, amada. Que os anjos queriam fazer isso. Tu consegues entender que você, quem é que você seja, a idade que você tem, você pode encontrar o presidente da república, você pode encontrar o CEO de qualquer empresa grande. Se ele não conhece a Cristo, você é um instrumento de Deus para tirá-lo do inferno e levá-lo para o céu, para rasgar o passaporte dele que estava carimbado no inferno e dar um novo passaporte escrito Nova Jerusalém Celestial. Deus colocou o Espírito dele em ti e em mim para fazermos isso. Isso diploma não compra, isso conhecimento de qualquer outra coisa não dá. Isso somente quem é filho e filha do Deus Altíssimo. E isso é algo que a gente tinha que louvar a Deus toda manhã. Acordar e poder dizer como Jeremias, a causa de não sermos consumidos pela manhã é porque as misericórdias do Senhor têm sido renovadas. A gente olha o caos, um terço hoje da população ainda nunca ouviu falar do Evangelho, não sabe quem é Jesus, conhecem Coca-Cola, mas não conhecem quem é Jesus. Você não só o conhece, você é filho e filha dele, você é discípulo e discípula dele, você é templo do Espírito Santo e ele confiou uma obra a você que os anjos queriam anunciar. Ele falou que vai estar conosco todos os dias, não vai nos desamparar. E a gente tem dificuldade de dar graças a isso, de se alegrar pela presença. Antigamente só o sacerdote poderia chegar diante do Senhor para poder interceder por toda uma nação. Aí diz Pedro que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Hoje tu pode estar em pé, sentado, ajoelhado, agachado, lavando louça, roupa, trabalhando, dirigindo. Você fala através do único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E o Senhor da glória te ouve antes das palavras chegarem à sua boca. Isso é motivo de dar glória a Deus. Isso é motivo de render graças ao Senhor. Quem eu sou para Deus ter me salvado? Eu não me salvaria, isso aqui não é hipocrisia, eu sei quem eu sou, mas aprove ao Senhor por um amor indizível, enviar Cristo Jesus para morrer na cruz, fazer o Evangelho chegar até a mim, e eu estar aqui hoje pregando o Evangelho para vocês. A porção que Deus tem te dado, creia, são pastos verdejantes. Não estou aqui dizendo que você não tem que buscar pastos melhores. Estou aqui dizendo que pode ser que Deus não te leve, mas ainda assim, se Ele te levar aonde você tem chegado hoje, dá graças a Deus, glorifique ao Senhor. Aqui ele vai falar sobre águas tranquilas. Depois você pesquisa na internet como são as águas lá de Jerusalém para os rebanhos. São águas turvas. E a ovelha, ela tem uns negócios engraçados. A ovelha, às vezes, ela se assusta com o seu próprio reflexo.
Então, dar água para a ovelha não é muito fácil, porque dependendo de como ela estiver, se ela estiver ansiosa ou algo assim, assustada, ela olha para o próprio reflexo dela e se assusta. E parece loucura, mas muitas das vezes a água ela não está tão clarinha, dependendo do tempo de viagem que o pastor teve com as ovelhas, é favorável para que ela beba. E o interessante é que o próprio pastor também, porque ele viaja para um lado para o outro, ele bebe dessa própria água, da mesma água das ovelhas, que não são águas tão limpas. E aqui ele está falando que nos leva a água tranquilas. Talvez você não esteja bebendo socialmente tudo aquilo que você esperava, mas eu quero te dizer que o Senhor sabe como saciar a tua sede. Ele sabe como cuidar de nós. Ele não quer que a gente se assuste e saia correndo. Ele não quer que a gente deixe de beber da água da vida. Então Ele sabe a porção certa, Ele sabe a hora certa. Por isso que os que caminham com o Senhor não caminham por vista, caminham por fé. E por isso que a gente vai vivendo sabendo que Ele cuida de nós, porque Ele é o nosso bom pastor. Eu termino aqui, mas eu quero que em nome de Jesus a gente entenda que viver com um bom pastor é ter uma convicção que eu posso deitar e ficar tranquilo e logo pegar no sono, porque se eu tenho um bom pastor, de nada eu tenho falta. A minha vida, com o tempo, vocês vão ver, é uma das coisas mais loucas do mundo. E eu não tenho como mais agradecer a Deus pela minha família, porque eles topam essas loucuras que Deus vai fazendo com a gente, levando para lá e para cá. Eu escrevi uma pastoral esses dias, uma reflexão, dizendo, há momentos que a vida econômica da gente está lá em cima. Quando eu fui chamado para cá, para Espírito Santo, eu tinha acabado de trocar de carro, tinha 3 meses. Aí quando o bispo me contou a realidade, eu liguei para a financeira e falei, preciso devolver o carro. E devolvemos o carro. E a minha família, como aqui o irmão José Geraldo leu sobre o John Wesley falando, os irmãos não entendem. Eu lamento que eles não entendam. Mas eu quero caminhar para onde o meu bom pastor me levar. Porque eu sei que Ele é meu bom pastor. Por isso de nada eu tenho falta. Eu quero muito poder dizer todos os dias como Paulo, sem terem abundância e sem ter escassez, sem ter fartura e sem passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amados? Você sabe quem é o seu bom pastor? Então fique tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele cuida da gente. Semana que vem a gente vai fazer um paralelo com João 10, onde vai dizer que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. E por isso ele não vai voltar atrás. Amém? Amados, quem vai me ajudar, que eu acho que tem isso, não tem escrito aí em algum lugar? Alguém que ajuda na ceia? José Geraldo, Lúcia